presidente, expediente final, deputado doutor Sadi Noel, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Antes de entrar num debate que, com certeza, faria parte hoje do expediente final, que diz respeito à mudança do secretário de Estado de Educação, eu queria aqui registrar, com muito pesar, em nome de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro e queria do Brasil, deputado Waldeck, falecimento na última sexta-feira do Dr. Jorge Fernando Loretti. É um intelectual da nossa cidade, do Estado, homem que começou a sua atividade profissional como procurador da Câmara Municipal de Niterói, na antiga Câmara, quando ainda funcionava na rua Visconde de Uruguai, hoje Fundação Municipal de Educação, homem que foi chefe da Casa Civil do governador Roberto da Silveira, homem que foi desembargador e presidente do Tribunal de Justiça até o início dos anos 90, quando, pela idade, pela compulsória dos 70 anos, teve que sair da função de desembargador, assumiu a Secretaria de Justiça do governo Marcelo Alencar, um homem ligado à cultura, ligado às letras, presidiu a Academia Niteroense de Letras, professor emérito do curso de Direito da nossa querida Universidade Federal Fluminense. Então, o Estado do Rio de Janeiro, especialmente Niterói, mas diria o Brasil, perdeu uma grande personalidade na última sexta-feira. Aos 91 anos, faleceu o Dr. Jorge Fernando Loretti, querido amigo, querido companheiro de todas as horas, amigo fraterno. Deixa a viúva Dona Cleia, uma querida pessoa na cidade de Niterói, deixa os filhos César, a Cláudia, enfim, deixa lá, lembraria aqui de alguns netos, o jovem advogado Loretti, que hoje está aqui no escritório Sérgio Bermudes, o Pablo Loretti, enfim. Então, Loretti, Waldeck, Luiz Paulo, que com certeza vão pedir uma parte, conviveram com ele e sabem da envergadura moral, intelectual, cultural e, acima de tudo, Luiz Paulo, carinhosa do doutor Jorge Loretti. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhor deputado Conte Bittencourt, que não deixa de ser presidente da Comissão de Educação. Ou a parte é para concordar plenamente com Vossa Excelência. O desembargador Jorge Loretti, com quem eu tive a honra de trabalhar de 95 a 98, foi um homem que cultivou respeito e amizade por onde passou. Conhecia a fundo a história de cada município do estado do Rio de Janeiro. Foi respeitado por pessoas das maiores amplitudes ideológicas. E o seu falecimento deixa uma lacuna, não só no saber jurídico, mas também na política, no relacionamento humano e no bem-estar com a vida. Realmente é uma grande perda do nosso estado do Rio de Janeiro e também da sua querida Niterói, e que, se o senhor me permitir, eu também gosto bastante. Deputado Waldeck. Deputado Conte Bittencourt, é uma parte muito pesaroso, muito consternado. Jorge Loretti é um patrimônio deste Estado, deste país, uma enciclopédia do direito, da economia, da política, da história, especial do Rio de Janeiro. E eu tive, Conte, privilégio, um dos raríssimos privilégios da minha vida. Membro do Conselho Universitário da UF, por 6 anos, lá encontrei Jorge Loretti, que era uma sumidade, pontificava no Conselho Universitário da UF, e aquele Conselho Universitário, depois de uma Assembleia Universitária estatuinte, para fazer um novo estatuto
da Universidade Federal Fluminense, essa matéria foi para o Conselho Universitário e definiu-se um relator, que fui eu, e um correlator, que era José Carlos Carrara Eduardo, que a Excelência conhece, foi diretor da Faculdade de Medicina, sob a coordenação geral do Jorge Loretti. Então, durante quase 2 anos, todas as segundas-feiras à tarde, nós fazíamos uma reunião, eu, Carraro e o Loretti, uma reunião de 3, 4 horas. Na primeira metade ele contava muitas histórias, era a melhor parte da reunião, a gente aguardava ansioso por aquela reunião das segundas-feiras. Foi um aprendizado incrível, ele sempre me recebeu carinhosamente na sua casa, ali no Ingá, Vossa Excelência conhece. Portanto, eu quero dizer que vou guardar de Jorge Loretti as melhores lembranças, os melhores ensinamentos, um homem que me marcou muito na minha convivência dentro da Universidade Federal Fluminense. Foi um raro privilégio ter cruzado com ele na minha vida. Parabéns pela lembrança, infelizmente ela é pesarosa, mas vamos guardar as maravilhosas lembranças do cotidiano com Jorge Loretti, um grande homem. Obrigado, deputado Valdec. O deputado Luiz Paulo lembra bem a memória invejável do Dr. Loretti. Ele era capaz de chegar em Santa Maria Madalena, e estou aqui usando Santa Maria Madalena, perguntar o nome de um rapaz e, no discurso dele, ele conseguir falar do pai e do avô do rapaz. Memória do Dr. Jorge Loretti para fatos, para a história do Rio de Janeiro, de cada município, era uma coisa, deputada Zeidan, invejável. Então, deixa o Dr. Loretti muitas boas sementes. E uma delas, o advogado Ricardo Loretti, um brilhante advogado, seguramente vai trilhar os caminhos do seu avô, com muito orgulho. O Ricardinho Loretti, a quem eu chamo carinhosamente Ricardinho Loretti, vai trilhar os caminhos aí e perseguidos pelo Dr. Loretti. Uma grande luz para todos nós, que Deus tem um lugar, com certeza, muito especial para o Jorge Loretti lá em cima. Mas olhem, deputado Anderson, deputada Zeidan, deputado Valdec, aqui usaram do à parte, já tratando do assunto substituição do secretário de Estado de Educação. Nós não temos o que questionar o governador, que tem a prerrogativa de exonerar e nomear os seus secretários. Eu só quero aqui colocar uma contribuição no debate, o momento que estamos vivendo na rede estadual de educação, especialmente. O deputado Valdec, com propriedade, fala da FAETEC, que passa também por uma crise. Estamos indo lá amanhã em comissão de educação, numa audiência pública lá no complexo de Marechal Hermes, para abrirmos um diálogo com professores, técnicos, comunidade, alunos. Mas a rede estadual de educação enfrenta aí um impasse que já chega próximo a 60 dias, 50 e tantos dias da primeira ocupação. E a grande reivindicação, senhoras e senhores deputados, não sei se é o entendimento também dos meus colegas de comissão, mas é o meu, a grande reivindicação está justamente no ponto da falta de diálogo da autoridade estadual, da Secretaria de Estado, com as comunidades escolares. É a grande reivindicação do Ocupa Escola. Os meninos do Colégio Chico Anísio, na Tijuca, que tivemos lá no passado em comissão, colégio que é apresentado pela rede como o exemplo da excelência pretendida para todas as escolas. Evidentemente que temos debatido na Comissão de Educação, deputada Zeidan, e quando a gente pega o relatório, senhoras e senhores deputados, da situação física das escolas do Estado, ainda encontramos mais de uma centena de escolas classificadas pela Secretaria de Estado de Educação em situação péssima ou ruim. Não é possível não é possível uma gestão querer fazer escolas de excelência. Claro que todos nós gostaríamos que as 1.300 unidades da rede estadual de educação fossem um Chico Anísio. Mas, ao mesmo tempo, sabemos das limitações do orçamento público. Agora, não dá para compreender. E esse é um movimento extremamente interessante dos alunos do Chico Anísio, porque eles não estão se movimentando em defesa de questões da própria escola deles. Eles estão se movimentando em solidariedade e em defesa das escolas que não conseguem ser uma Chico Anísio. Claro que tem problemas pontuais, já que o orçamento do Estado de 14 para 15 teve problemas, que impactou os insumos escolares, merenda, material,
Mas aqueles alunos ocuparam a Chico Anísio em solidariedade aos seus colegas da rede, mostrando para a sociedade que eles exigem uma escola com mínimo de condições de funcionamento. Então, tivemos ontem, já encerrando, amanhã voltamos ao tema, tivemos ontem uma longa audiência pública na Comissão de Educação, conjunto expressivo de deputados, todos da comissão, mais a deputada Zeidan, Ministério Público, Defensoria Pública, secretário de Estado de Educação até então, professor Antônio Neto, com a professora Patrícia, sua subsecretária, presença do CEP, presença de um grupo representativo de alunos do movimento Ocupa, um grupo representativo, onde, através aqui do papel do parlamento, cumprindo a nossa responsabilidade política e pública, fizemos ali uma audiência recuperando ponto a ponto da pauta, senhor presidente, reivindicatória de professores e alunos, ponto a ponto. Vamos levantando ponto a ponto e deixando claro que estava como compromisso assumido e o que ainda precisava de um debate dentro do governo. E avançamos muito, deputada Zeidan, avançamos muito. Tanto é que, na minha percepção, a troca de secretário não pode achar a comunidade e a população, o deputado Tio Carlos, o deputado Valdec, não podem achar que aqueles compromissos que repassamos ontem na nossa audiência não serão cumpridos. Aqueles são compromissos do governo. São compromissos do governo do Estado e não do secretário Antônio Neto. O secretário Antônio Neto era o representante naquele momento, que agora passa a ser o secretário Wagner Witter. Mas a preocupação que eu trago aqui, colaborando com a intervenção de alguns colegas, é a importância que a rede estadual da SEDUC hoje, precisa, depende para que possa superar esse impasse, que é a questão do diálogo ao extremo, a capacidade de saber ouvir, dialogar, encontrar os caminhos. E aí os colegas têm razão. Todo o respeito que eu possa ter ao Dr. Wagner Witter, ele demonstra nas relações da FAETEC, que é uma rede muito menor, ele demonstra dificuldades enormes nos canais de diálogo com a sua comunidade acadêmica. Então, o que nós esperamos, o secretário Wagner Witter chegue investido de autoridade, que o governador Dornelles está lidando, mas que ele possa aprofundar o ambiente do diálogo, o ambiente democrático dentro da nossa rede estadual de educação. Deputada Zeidan. Eu quero aproveitar o seu discurso, presidente Conte, e parabenizar não só a sua atuação ontem como presidente da Comissão de Educação dessa casa, mas aos deputados todos que estiveram presentes ontem nessa audiência, o tio Carlos, o deputado Valdec e outros deputados, porque o diálogo e o consenso não é fácil de se conseguir em nenhuma área, quanto mais numa área polêmica, com muitas dificuldades que a educação no Estado tem enfrentado hoje. E o que eu vi ontem foi um esforço muito grande dessa comissão na Alerj, pela luta do consenso e por ouvir exatamente a comunidade que é menos ouvida até hoje, que é a comunidade dos nossos alunos. A categoria se esforça durante décadas para ter as conquistas que ontem a comissão conseguiu mediar com o governo do Estado. E a atuação desses alunos nesse processo, que foi um processo, uma experiência nova, tanto para a comissão, quanto para a comunidade docente, quanto para os próprios alunos, de ocupar as instituições, foi uma coisa inovadora, mas que fortaleceu as conquistas que foram lidas ontem. Agora, o que eu quero reforçar aqui é que, para mim, eu fiquei muito triste com a notícia à noite, não só por conhecer o secretário Wagner Witter já como gestor, mas vou aconselhar que o secretário leia um pouco mais de Paulo Freire e leia um pouco mais de Darcy Ribeiro, para que ele consiga executar uma gestão democrática. Porque o que eu vi até agora
né, não desmerecendo na sua competência em outras áreas, mas o que eu vi que para a área de educação, que é uma área de muita responsabilidade, lidamos com formação, lidamos com um posicionamento pedagógico que tem que ter uma linha firme, definida pelo governo, e pelo que eu sinto e percebo, é que o governo não está levando a sério a educação quando coloca o nome de uma pessoa que não tem acúmulo na questão pedagógica e nem tem essa relação prática de diálogo e, pelo contrário, se mostra muitas vezes intransigente quando ele leva ou recebe um contraponto. Então, eu coloco aqui que a Comissão de Educação, a partir de agora, vai ter que ter muito mais afinco nessa mediação do governo do Estado com a categoria comunidade escolar. Mas fico meus parabéns, né, a toda a comissão pelo belíssimo ato de ontem. Muito obrigado. E antes de terminar, senhor presidente, a deputada Zeidan traz aqui a nossa lembrança, o educador Darcy Ribeiro. Quero saudar ao deputado Valdec, o prefeito Rodrigo Neves, que vão inaugurar nos próximos dias uma nova unidade da rede municipal de educação de Niterói, que receberá o nome de Darcy Ribeiro, uma homenagem justa a esse grande educador. E para encerrar mesmo, o deputado Luiz Paulo, que preside a Comissão de Tributação, eu fiz um levantamento, senhoras e senhores deputados, dos investimentos feitos na rede estadual de educação de 2003 até 2015. Vejam, senhoras e senhores deputados, estamos falando aí de 13 anos, incluindo 2003, 13 anos. O Estado investiu 822 milhões de reais ao longo de 13 anos em toda a infraestrutura de uma rede de aproximadamente 1.400 escolas. Em 13 anos. O Maracanã, em apenas 3 anos, custou ao Estado 1,1 bilhões. Vejam que o Estado aplicou no Maracanã uma soma maior do que tudo que ele aplicou ao longo de 13 anos na infraestrutura física das escolas do Rio de Janeiro. Está aí um dos motivos que estão fazendo essa meninada ocuparem as escolas e mostrando para a sociedade que eles estão defendendo uma escola com dignidade. É uma escola que não precisa ter luxo, como tem lá o Maracanã, mas uma escola que precisa ter dignidade para o seu funcionamento. Uma escola onde se ofereça a eles o mínimo de condições para que se possa se desenvolver um projeto de políticas educacionais com respeito e, acima de tudo, responsabilidade. Um Estado onde os governos aplicam em 3 anos uma soma maior em um estádio de futebol, em reforma, não é nem em construção, do que tudo que foi investido em 13 anos em construção, recuperação e reforma de 1.400 escolas, mostra claro que educação não foi prioridade. Então, com razão, os meninos nesse movimento Ocupa Escola. Muito obrigado, presidente.